Vou aproveitar, vou dar a matéria de hoje para a gente fechar. Fechar nada, mas que aí semana que vem vou dar um exercício valendo nota, tá? Aí quem não conseguir, se tiver alguma coisa, conversa comigo, mas vou dar presencial mesmo, trazer a folhinha bonitinha, vou dar já valendo uns 2 pontos já, pra gente fazer daquele esquema que a gente já faz mesmo e não tem previsão de semanas próprias, não vou ficar agarrada esperando muito não, porque depois abriu, hoje eu estava fazendo uma contagem de aula, tem muito, é minha não, é de vocês, tem muito feriado em abril, né? Tô até com medo. Mas vamos lá, na semana antes do carnaval a gente falou de tabelas de frequência, só que a gente usou o que a gente chama de tabelas de frequência com dados pontuais. Hoje a gente vai falar de tabela de frequência, até para encerrar esse assunto, do que a gente chama de tabela de frequência com intervalos. O que acontece? Existem pesquisas em que os resultados obtidos nelas, eles são muito diferentes. Então é difícil você pontuar, por exemplo, não sei se vocês vão lembrarem, nas tabelas de frequência que a gente fez na semana anterior ao carnaval, eu falei de preferência de marca de carro, quer dizer, tinha poucas marcas, era fácil a gente citar, e o outro, acho que eu falei, era número de irmãos, se eu não me engano com vocês. Também era fácil, tinha 0, 1, 2, 3, então os dados pontuais naquele caso eram fáceis de ser obtidos. Aqui eu estou dando um exemplo de tabela de frequência, só que, por exemplo, pesquisou os salários de uma quantidade de pessoas, né, 50 pessoas, numa empresa, provavelmente por conta de hora extra, por conta de cargos, né, de planos de carreira, de gratificações, de uma série de coisas que envolve a área de serviço, os salários são muito variados, a gente não tem uma perspectiva de salário. Então, quando você faz uma pesquisa dessa, que você tem muitos resultados diferentes, você teria que fazer uma tabela de frequência com muitas linhas para contar todos os seus resultados. O que a gente faz? A gente faz um intervalo. O que é o intervalo? Eu faço um intervalo de quem ganha até de um tanto até um tanto. Aqui nesse caso, quais são os 4 intervalos? De 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 4.000 e de 4.000 até 5.000. Só que aí, para a gente fazer essa montagem, existem algumas regras que a gente começa a ter que observar. Aqui a gente já falou, né? Voltando um pouquinho, só para relembrar o que a gente viu antes do carnaval, que eu falei demais, a gente recebe, de certa forma, os dados brutos. O que são os dados brutos? Eles estão desorganizados, ou pode até ter alguma organização, igual eu dei exemplo para vocês na aula antes do carnaval, do rol, que já organiza os dados, mas nesse caso aqui da tabela de frequência por intervalo, a maioria, né, não usa rol, ele coloca os dados brutos mesmo. A gente, óbvio, né, para a gente ter uma noção só, não vou trabalhar com tabelas quilométricas com vocês. E outra coisa que pode ficar despreocupada, apesar de semana que vem eu vou pedir para vocês construírem tabela. Mas só para me mostrar que vocês entenderam o mecanismo de confecção. Na prova não vai ter construção de tabela, tá? Já prometo para vocês, para falar, mas isso é chato, isso é longo, isso é muito descontagem. Não, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Um conceito que é importante, esse a gente não viu, é a gente conhecer a amplitude total do nosso intervalo. O que é da nossa pesquisa, da nossa amostra? O que é amplitude total? Você tem que conhecer, né? Bem simples para a gente entender. O maior valor, né? A maior frequência ali. A maior dado obtido daquela variável menos o menor valor. Então, só para entender, aqui ó, as notas do João na disciplina de português, filosofia, matemática e inglês. 4 notas diferentes. Como que eu faço a amplitude desse conjunto de notas? Eu pego o maior valor, que é o 18, menos o menor valor, que é o 8. Então, a amplitude é 10. Quer dizer que ela tem uma variação de 10
entre o máximo e o mínimo desse conjunto de dados. Óbvio que eu estou colocando bem simplório para a gente entender. As classes, né, os intervalos, aqui, até coloquei isso aqui, tá errado, vou arrumar isso aqui. A gente fala que eles, eu não sei se vocês vão lembrar de vocês estudarem isso em algum momento no ensino médio, a gente fala que eles são fechados à esquerda e abertos à direita. O que isso significa para mim na construção? Quando eu falo que ele é fechado à direita, quando eu falo que ele é fechado à direita, quer dizer que ele inclui esse valor que está à direita. Ah, como assim? Ele inclui, vamos supor, no intervalo 1.500 a 2.500, o primeiro intervalo, ele inclui o 1.500. Mas como ele é aberto à esquerda, o que isso significa? Que ele chega no limite ali, mas ele não inclui, ele chega ao 2.499,99, mas ele não inclui o 2.500, ou seja, os valores que estão aqui no extremo do intervalo à esquerda, eles na verdade vão entrar no próximo intervalo. Quando a gente faz a formação, é sempre, né? Ali o primeiro, o que seria? Do 1.500 ao 2.499,99, o 2.500 estava incluído aqui no de baixo e ele vai até o 3.499,90, sempre o limite até chegar aqui, mas não atingindo, porque esse daqui, repara, que ele vai estar sempre citado no início do próximo intervalo, que ele vai estar incluído aí nesse ponto, né, do intervalo. Então, vocês provavelmente estudaram função, falaram intervalo aberto à direita, fechado à esquerda. O fechado é para incluir o valor e o aberto é para excluir o valor, chegar quase nele, mas não chegar exato, né? A amplitude de classe, aí o que acontece? Eu tenho uma amplitude total, que ela vai, né, aqui o menor valor é o 41, o maior valor é o 62. Então, minha amplitude total seria do 62 menos o 41. Mas eu também tenho a amplitude das classes. Repara que quando eu divido em intervalos, eles têm que ter o mesmo valor. Vou até voltar aqui. Repara, a variação de cada um era de 1.000 em 1.000. Eu não posso variar um intervalo em 1.500, o outro só em 500, ou o outro em 700. O tamanho, né, a amplitude da classe aqui, ela tem que ser a mesma. Esse aqui que tem mais valores diferentes, repara, né, do 41 ao 45, do 45 ao 49, por aí. Depois eu vou mostrar para vocês, não sei se eu já coloquei aqui ou se foi na frente. Não, Isso aí vai variar de acordo com o número de classes que a gente vai ver. Como que eu determino esse número de classes? Aí, o que acontece? É o pesquisador que determina, mas esse número de classes não pode ser menor que 4, ou seja, não pode ter menos de 4 intervalos, o mínimo é 4, e nem maior que 10. No geral, já vou falar para você, o problema te fala em quantos intervalos ele quer. Então, ele já fala, construa a tabela de distribuição de frequências com intervalos, usando 5 intervalos, usando 5 classes, usando 6. Esse é o mais usual que a gente tem. Mas e se não falar, o que a gente faz? A gente pega o tamanho da amostra. Então, vamos supor, um problema pesquisou 80 pessoas. Então, a minha amostra tem o tamanho de 80. Para mim saber quanto, eu tiro a raiz quadrada de 80. A raiz quadrada de 80 dá 8,9. A gente arredonda e faz 9 intervalos. Mas eu vou voltar a dizer, no geral, os problemas que a gente trabalha, os pesquisadores já delimitam. Porque, por exemplo, 1.000. Vou tirar a raiz quadrada de 1.000, vai dar um número
o quê? Na casa de 30 e alguma coisa. Imagina fazer 30 e poucos intervalos. Então, por isso que a gente fala que o máximo é 10 e, no geral, o próprio problema já me orienta quantos intervalos que eu tenho que fazer. Vamos ver, vamos construir uma tabela de frequência para vocês verem. Aqui já está lá pronto, então não quero fazer lá pronto. Aqui estão os dados brutos, repara, um grupo de pessoas das quais suas alturas foram coletadas, observaram-se os seguintes resultados. Então tá lá os resultados, aqui o que a gente chama de dados brutos, está tudo desorganizado. Aqui organizou o rol. Opa, quando eu tenho o rol organizado, ele já facilita a minha vida, porque ele já fala para mim quem é o menor e quem é o maior. Beleza. O que eu vou fazer então para construir essa tabela? A primeira coisa, como eu falei com vocês, a gente vai ver a amplitude. Né? O primeiro passo. Maior valor, ali no caso 1,93, menos o menor valor, que nesse caso 1,69. Beleza. Vai dar quanto isso aqui? 0,24. Tá. Aqui a gente tem um total de 20 pessoas que estão demonstradas aqui. Como o problema não está falando quantas classes, né, quantos intervalos a gente vai fazer, a gente vem aqui para a gente determinar a quantidade de intervalos. A gente pega o total pesquisado e tira a raiz dele. Então, vai ser raiz de 20. Raiz de 20, vou chutar 4, alguma coisa. Por que eu não preciso conhecer? Porque no caso de tabela, a gente vai arredondar sempre para cima. Então, qualquer arredondamento que eu vou fazer, ao invés de 5 classes, eu vou fazer... Ao invés de 4 classes, mas deu 4.1. Nesse caso de tabela, a gente não arredonda usando aquelas regras. Menos de 5 mantém, mais de 5 arredonda para cima. Somente nesse caso, para construir os intervalos, tá, gente? A gente arredonda. Então, aqui eu já sei que eu vou ter 5 intervalos. Os meus intervalos, antes de eu começar a construir a tabela, vamos determinar quem são meus intervalos. E para mim, né, saber qual a amplitude de cada intervalo, Diego. Antes de eu saber qual é a amplitude de cada intervalo, eu vou pegar a amplitude total e dividir pela quantidade de intervalos que eu determinei fazer. Então, eu vou dividir o 0,24 por 5. Quando eu divido 0,24 por 5, vai dar o quê? 0, não sei. Eu ia chutar aí, mas eu vou chutar errado. 0,24 dividido por 5. Vai dar isso aqui, ó. 0,048. Aí vem outra dica que eu vou falar para vocês. Repara a pesquisa. Quantas casas decimais estão colocadas na pesquisa? 2 casas após a vírgula, concordo? Quando eu vou determinar essa amplitude aqui, eu sempre coloco na mesma quantidade de casas. Então, aqui de novo eu vou arredondar. Em vez de 0,48, eu vou usar o que, gente? Sempre para cima, 0,05. E se desse um número decimal e não tivesse casa decimal ali, tinha que arredondar para o inteiro. A gente sempre trabalha com intervalo um pouquinho maior para absorver todos. Feito isso, aí é construir a tabela. Não sei se vai dar tempo de começar.
Mas vamos fazer só os intervalos, depois a gente faz a parte da tabela. Quem são os intervalos? Né? As classes, como queira dizer, né? Os exercícios vão citar. Tem que ter 5 classes. Então, eu vou ter 5 variações aqui para me inserir a altura. A primeira começa lá no primeiro, 1,69 e vai até quem? Isso aqui determina a minha variação. Então, eu vou somar o 0,5. Então, vai até 1,74. Mas vai até o 74? Não, na verdade, vai até 1,73. Por quê? 1,74, somei 0,5, vai até o 1,79. De novo, 1,79, repeti embaixo, somei o 0,05 que eu encontrei aqui, deu 1,84, 1,84, somei 0,05. Deu 1,89 e o último 1,89, somei 0,5, deu 1,94. Reparem que, no geral, a minha classe vai começar no menor valor e vai acabar um pouquinho maior do que o maior valor que foi aqui. Ah, mas Aline, por que isso vai acontecer? Porque lembra que a gente está fazendo arredondamento para cima? Justamente para isso acontecer. Como os arredondamentos aumentam, se aqui terminasse no 1,93, a gente poderia ter problema depois. Ah, acontece? Acontece, aí a gente segue normalmente a nossa vida. Mas não é o caso aqui, que a gente conseguiu fazer o arredondamento para cima e fazer. Vocês entenderam isso aqui? Eu falo muito rápido, eu tô com a verdade, estou cansada, hoje eu tenho muita aula. E à tarde eu fiz não foi uma palestra, uma mesa redonda eu também falei. Aí quando eu tô muito faladeira, eu falo rápido demais. Vocês me puxam a orelha, tá? Se eu estiver indo rápido demais, ainda mais ele gravando, eu falar assim, nossa senhora, professora, ó. Tranquilo, professora. Ligou um motor ali, foi embora e nada. Então, só revisando, isso aqui é passo que a gente tem que fazer. Amplitude total tem que fazer 100? Tem que pegar o maior valor menos o menor valor. Quantidade de intervalos, eu tenho que fazer 100? Depende. Se o problema já te disser quantos intervalos que ele quer, não tem a necessidade de fazer isso aqui. Se ele não te disser, você precisa fazer isso aqui. Ah, como? Pega o total lá que está citado na pesquisa, tira a raiz quadrada. Vai te dar um valor aqui, coloquei aqui chutando 4, alguma coisa, sempre arredondo para cima, tá? 5 intervalos. Para mim determinar o tamanho, né? Falando fácil, em vez de eu falar amplitude de cada intervalo, o tamanho de cada intervalo. Vou pegar a amplitude total, vou dividir pelo tanto de intervalos que eu vou construir. Também pode dar, mas pode dar um valor exato. A gente coloca um pouquinho para cima. O ideal é que você coloque na mesma unidade que está citada na pesquisa. Por exemplo, aqui a pesquisa tem 2 casas depois da vírgula. A gente arredonda sempre para cima e faz 2 casas depois da vírgula. Se não, estava em número inteiro, por exemplo, não tinha vírgula, arredonda para o primeiro número inteiro, tá? E aí a construção, né? A construção não, na verdade o cálculo do intervalo começa no menor, soma a amplitude. E assim vai sucessivamente, lembrando que o ideal é aqui passar um pouquinho do maior valor. Aqui o maior valor, 1,93, a gente conseguiu, passou um pouquinho desse valor, ok? Professora, se não arredondar dá errado? Se eu não jogar pra Pode cima? ser que não fique no valor aqui. Aí no caso, quando for o número inteiro, tem que arredondar Pro número inteiro. Você sempre vai observar como. Eu acho que tem mais um exemplo para eu fazer que vocês comentem. Mesmo que dê número picado, a gente sempre vai usar a unidade que está na pesquisa. Ah, por exemplo, deu 3 números decimais.
eu arredondei para 2 só, porque a minha pesquisa está toda feita na casa de centésimos. Ah, minha pesquisa está feita na casa exata, número inteiro, vou arredondar para... Arredondar para 0. Não, você ia arredondar para 1. Para 1, para Se 5. for, sempre para cima. Esses arredondamentos de amplitude, de classe, eles são sempre assim. Aqui dentro da tabela não, tá, gente? Aí frequência não, a gente vai usar as regras de arredondamento. Mas esses arredondamentos que a gente faz antes de construir a tabela, aí sim são para cima, ok? Vou parar um pouquinho, vocês vão lanchar quando eles me xingam, e aí eu volto e construo a tabela com vocês. Não, vamos voltar aqui, não. Não, vai ficar mais funcionando. Vou completar. Eu coloquei aqui a tabela, agora é só contagem. Aí vamos lembrar o que eu falei com vocês. Aqui, antes da gente construir a tabela, os arredondamentos são para cima, independente de regra. Aqui dentro da tabela, não. Na tabela a gente conta a regra, tá? Aí lembrando, o que é frequência absoluta? Frequência absoluta é só a contagem. Quantos valores eu tenho dentro desse intervalo? Aí lembra, vou pôr aqui pequenininho só para fazer acho até que no slide eu pus também, mas aqui não vou contar até 1,74. Na verdade, vou contar até 1,73. A mesma coisa nos de baixo, até 1,79, até 1,83, até 1,88. Lá é 1,78, né, professora? Lá, ó, só falou 1,79, é 1,78. 78, 83, 88 e aqui 93. Aí já tá organizadinho, fica facinho, né? Do 1,69 até o 1,73 deu 6 valores. Então essa frequência absoluta aqui, 6. Do 1,74 até o 1,78, 3 valores. Do 1,79 até o 1,83, 2. Do 1,84 até o 1,88, 4. E por último, do 1,89 ao 1,93, a última linha aqui, 5. Né? Dá pra gente conferir, óbvio que esse aqui tá pequeno, é fácil da gente ver, mas tem que ter todos que participaram. Aqui a amostra tinha 20 pessoas, aqui quando eu somo tem que ser a soma de 20. Para fazer frequência relativa, vou colocar um só para lembrar. Você vai pegar cada uma das frequências e dividir pelo total, que nesse caso aqui é 20. Então 6 para 20 vai dar 0,3. 3 para 20 vai dar 0,15, 2 para 20, 0,1, 4 para 20, 0,2 e 5 para 20, 0,25. Multiplica por 100 ou então conta as duas casas decimais que tem percentual, 30%, 15%, 10, 20 e 25. Lembra? Dá para conferir se tá certo? Dá. Essa soma aqui tem que dar 1, ou se eu fiz arredondamento bem próximo, e essa soma aqui tem que dar 100. Aqui, acumulada. Então, só para a gente completar, vou lá, ó, 30, somei com o próximo 45, somei com o próximo 55. 75 e 100%. 100%. Professor, se der menos que 100, Oi? se der menos que 100. Então, lembra que eu falei várias regras. Se eu arredondei demais, estou trabalhando com número, tentando trabalhar com o número exato para não dar trabalho extra para vocês. Se eu arredondei demais, chegar lá na casa do 99, alguma coisa, ou passar um pouquinho, 100, alguma coisa, a gente aceita esse coeficiente de erro. Mas, no geral, por exemplo, a gente está trabalhando numa amostra de 20 pessoas só, uma amostra pequena. A gente consegue fazer os arredondamentos, tá, amor? Perguntas sobre essa? Vamos fazer mais uma só e fechamos? Por hoje? Vocês nem querem, né? Você deixou eu tirar uma foto
pouco eu chamo vocês. Aí vocês já faziam isso, né? A gente não esperava. Era ruim eu passar, não dava nem seta pra direita. Agora a gente é antigo. Agora vocês já são veteranos. Veterano. O povo tá abusando. Tá sentando no nosso lugar, tá bom. A gente tem que ficar com ele. É esse aí que tomou seu lugar? Foi esse aí? Foi ele que comeu o bolinho e o todinho do Juan. Zoiudo pra caralho. Não, eu falei com a Denise, eu vim pegar o lanchinho do Juan, tá? Que ele pediu. Cheguei atrasado, porque o cara já tinha metido a mão no negócio lá e pegou. Eu falei, caramba, fiquei sem. Eu achava que isso acontecia só na escola. Né? Aqui também. Amor, então pra gente fechar, repara aí, tenho ali uma turma, né, da academia de ginástica, foi feito o peso deles, deu um total de 25 pessoas pesquisadas, já está organizadinho no rol, só que aqui ele já me fala que quer com 5 intervalos. Então, uma parte daquela que é aquela que tira a raiz, né, da quantidade, que seria 25, mas reparem que se eu fosse tirar a raiz da amostra 25, também já ia me dar os 5 intervalos. Então, no geral, o que acontece? Vocês vão observar, se o problema não falar, não precisa tirar a raiz para saber quantos intervalos de classe. Se o problema já me falar, está resolvido. Aí vamos para as etapas. Qual a primeira etapa? Determinar a amplitude total. O que é amplitude total? O maior valor que a gente tem, 79, menos o menor valor que a gente tem, 50. Beleza? 29 é minha amplitude. Repare que meus dados estão pontuais ali, né? Inteiros. Então, a quantidade de intervalos eu já sei. Eu tenho que ter 5 intervalos e eu tenho que fazer a amplitude das classes ou dos intervalos, como quiser. Como que eu vou fazer isso? Pego 29, divido pelo 5. Isso aqui vai me dar 5,8. E aí? O que acontece? Aí cai de novo, por isso que eu quis fazer outro. Não tem vírgula, tem? Vou arredondar para cima, para o número que não tem vírgula. Então, ao invés de eu usar o 5,8 para o tamanho da minha classe, eu vou usar o 6. Então, a minha classe vai começar lá no menor e vai variar de 6 em 6. Aí eu trabalho só de construir tabela. Por isso que a gente está fazendo poucos dados. Para vocês não tem necessidade, né? Vocês vão trabalhar digitalmente com isso, quando for necessário, e aí já tem o conhecimento para construir, verificar também, não é só construir, né? Então, meus intervalos começou no 50, foi até o 56, na verdade 55, começou no 56, foi até o 62, começou no 62, 67, começou no 67, foi até o 70. Não é 68, não? Não, 8, né? Eu achei que também não. 8. Aí mais 6, 74, e aqui começou no 74, foi até o 80. Repara que de novo passei um pouquinho do limite máximo. É proposital? É. Por isso que a gente faz arredondamento sempre para cima. Aí agora de novo só contagem, né? Para montar a tabela. Aí é moleza, frequência absoluta, frequência relativa. Relativo percentual e relativo acumulado. Lembrando de novo, aqui vai até o 55, 61, 67, 73 e 79. 79, tá? Aqui é só uma colinha para lembrar vocês. Na tabela a gente não põe isso não, só
50 ao 56 eu tenho 4. Depois do 56 ao 61, 5, 4. 4, né? Do 62 ao 67, 2. Do 68 ao 73, 5 também, concorda? 5. E por último, do 74 ao 79, aí a gente tem 10. A minha amostra tem o tamanho de 25, quando eu somar, tem que dar os 25. Olhei ali, está dando os 25. Aí para frequência relativa, é só para lembrar, divide todo mundo pelo 25. 4 por 25 vai dar o quê? 0,16. Isso, 0,16. 0,16. 2 por 25 vai dar 0,08. 5 por 25 vai dar 0,2. E 10 por 25 vai dar 4. Somou, tem que encontrar um aqui. 0,32, 0,40, 0,60. Somou aqui 1. 16%, 8%, 20% e 40%. Também somou, vai achar o 100%, fazendo acumulado. 16, 32, 40, 60 e 100%. Ok? Alguns detalhes, vou falar para vocês, já que semana que vem então a gente vai fazer o valendo nota, tá? Vou até lá no grupo para quem tiver alguém que veio hoje. Reparem que tem uns erros bobinhos que eu vejo acontecer e eu queria que vocês tomassem cuidado com isso. Por exemplo, a pessoa vê uma casa decimal só, ela fica tão automática de fazer que coloca 2%, 4%. Tem atenção a isso nas tabelas, que tem que somar os 100%. Ou, como eu falei para vocês, pode ser um pouco menos de 100, pode ser um pouquinho menos, 99, ali no decimal, ou um pouquinho mais, arredondou muito para cima, por exemplo. Lembra, aqui fora da tabela, quando eu estou contando intervalos, eu vou arredondar tudo para cima. Tudo, mas deu muito pequeno, deu 0,1. Vai arredondar para cima, não tem problema. Fiz a divisão aqui, deu 5,1. Vai arredondar para cima. Não tinha casa decimal, vai ser para o inteiro maior. Agora, dentro da tabela, a gente fez aqui contas exatas. Devia até depois turno, eu me atentei a isso. Mas dentro da tabela, não. Quando eu vou calcular as frequências, aí não, a gente usa as regras de arredondamento. Menor que o 5 permanece, maior que o 5 aumenta uma unidade, né? Ali onde você está arredondando, e quando é o 5 você deixa ele ou observa a outra carta. Ok, amores? Por hoje é isso. Eu não postei matéria hoje porque eu fiquei sem internet e a minha internet vivo lá é muito ruim lá em casa, né? Tava sem luz. Aí eu posto para vocês, se eu não postar hoje, amanhã eu posto, tá bom? Então, é isso. Aqui vocês vão ver que no slide tem também as tabelas cheias. Vocês estão ali tirando, mas por mim vocês estão liberados.